Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Me confirme se vocês estão conseguindo ouvir direitinho, aquele teste de sempre. Envia coraçãozinho aqui para eu saber que vocês estão ouvindo. Será que teve alguém aqui que participou da live de hoje de manhã, meio-dia? Alguém que assistiu a live de ontem também sobre astrocartografia? Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Para quem está chegando aqui agora, essa primeira live que está assistindo ao longo dessa semana, gostaria de reforçar que a gente está em comemoração aqui no Desvendando os Astros. Dia 4 de julho, próximo sábado, a gente completa 4 anos aqui na página. E aí a gente pensou em fazer esse circuito de lives como uma forma de celebração, de poder estar junto de vocês, de comemorar junto com vocês essa data tão especial pra gente. Então, tá sendo muito gostoso estar aqui com vocês nessa maratona, nesse circuito de lives. Não tem muita coisa ainda pela frente, né? O assunto de hoje, eu acabei me esquecendo de colocar no título da live antes de entrar ao vivo, mas o assunto da nossa live de hoje é um assunto que me toca bastante, é uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar desde que eu comecei a trabalhar junto com esse universo da espiritualidade, com astrologia, com autoconhecimento, que é propósito de vida. Então, para quem está em busca, né, do propósito de vida, para quem está no momento de transição, a live de hoje vai ser muito legal. A gente vai falar bastante sobre esse assunto e principalmente a partir do viés da astrologia. Sim, eu vou fixar um comentário aqui para ficar salvo o assunto da live. Só um minutinho que eu estou escrevendo aqui. Astrologia e propósito de vida. Deixa eu ver como é que faço para fixar agora. Pronto, consegui. Prontinho, ficou salvo aqui. Então, para quem for chegando ao longo da live, já vai saber qual o assunto que a gente vai conversar hoje aqui. Então, todo mundo que está me ouvindo, manda coraçãozinho. Se esse é um assunto que interessa alguém que você conhece, alguém que está passando por um momento de redescobrimento vocacional, que está olhando para outros horizontes, né, e que essa live possa ajudar, aproveita, clica aqui no aviãozinho que tem aqui embaixo, compartilha essa live com quem vocês amam, com os amigos de vocês. Então, aperta aqui para compartilhar. E sobre, então, né, a programação da nossa live de hoje, eu quero, alguns dos tópicos que a gente vai abordar aqui hoje. Primeiramente, quero fazer fazer uma relação sobre o tema com o momento atual que nós estamos vivendo, né, essas grandes mudanças que estamos presenciando no mundo, diante dessa pandemia, diante do que a gente está vivenciando, né? Quero contar também um pouquinho da minha história para vocês. Nem todo mundo que está aqui me conhece há muito tempo, então quero contar um pouco de como foi esse processo, né, desse descobrimento, desse meu propósito com a astrologia, para ajudar vocês até mesmo fazer essa conexão, né, vocês verem como que foi para mim, né, e como que a astrologia de repente pode fazer isso por vocês também. Vou falar também nessa live de 4 chaves dentro do nosso mapa astral, que são pontos extremamente importantes quando a gente fala dessa questão de propósito de vida. Então, quando a gente tem um olhar dentro do nosso mapa buscando entender o nosso propósito. Então, tem 4 pontos específicos, tá, que a gente deve olhar, e eu vou falar sobre esses pontos aqui também nessa live. Bom, eu também no final tenho uma surpresa para vocês, né? Como eu disse, a semana toda a gente preparou, né? Além da
das lives, né, do nosso circuito de lives, essa programação especial, então tem mais surpresas para vocês. Sem contar também que a semana toda a gente tá com super desconto em todos os atendimentos, como forma também de presentear vocês. Então, qualquer um dos nossos atendimentos está com 20% de desconto, tem um cupom para vocês aplicarem. Tem essa informação nos stories, então depois para quem quiser acessar, o código do cupom é Niver Desvendando. Então quando vocês entrarem no site e quiser agendar um atendimento, é só aplicar esse código lá que vocês vão ter acesso a esse desconto, qualquer um dos atendimentos, tá? Então para reforçar. Bom, pessoal, então sem perder muito tempo, vamos lá, né? Porque a gente só tem 1 hora para poder conversar. E esse é um assunto, assim, que se deixar, eu fico aqui horas e horas conversando, porque realmente é um assunto que ele é uma grande paixão para mim, essa questão de propósito de vida, né? Então, principalmente desde que eu comecei a trabalhar com astrologia, então isso para mim foi uma grande mudança. Representou uma grande transformação na minha vida e desde então eu falei, não, eu preciso levar isso para mais pessoas, proporcionar para as pessoas essa mesma experiência que eu tive, essa grande mudança de vida aqui, né, a astrologia proporcionou para mim através dessa relação com o propósito. Então, primeiramente, né, fazendo essa relação, né, com o nosso momento atual. Então, para quem me acompanha há mais tempo aqui, enfim, já viu os vídeos, né, desde o ano passado, as previsões para 2020, falando, enfim, dessa loucura toda que a gente está vivenciando. Então, já era uma coisa que a gente já estava prevendo, né? A gente não sabia exatamente como que iria ser, né? O que iria ser, mas a gente já sabia que uma grande mudança estava para acontecer no mundo. E agora nós estamos assim, no meio dessa mudança, veio com uma pandemia e, enfim, então já era uma tendência que a gente já observava, né, no movimento dos astros. E o que eu tenho percebido né, que é um momento de grande transição para todos nós, para a humanidade como um todo, né? Inclusive, na programação a live de amanhã eu vou me aprofundar mais nesse assunto. Então a gente vai conversar sobre a crise atual e como que a gente faz para navegar essa crise com a ajuda da astrologia. Então, se esse é outro tema que interessa, já marca. E amanhã, meio-dia, nós temos um encontro para poder conversar mais sobre esse tema. Mas, enfim, sem prolongar muito nesse aspecto, mas não tem como a gente não fazer uma relação, né? Porque vocês já estão presenciando, né? Talvez já tenha acontecido com algum de vocês, talvez com alguém próximo de vocês, uma coisa que eu tenho achado bem interessante, né? Porque eu já previa isso, né? Mas ainda chega a ser um pouco surpreendente quando às vezes aqueles amigos que você já não tem um contato há um tempo, ou às vezes até alguém da sua família que ainda não estava tão aberto, né, para esse universo do autoconhecimento, para essa transformação, então chega até você. Então tive vários casos assim de pessoas chegando, pessoas mais próximas assim chegando até mim e me perguntando o que está acontecendo, dizendo que está passando por esse momento de querer mudar, de sentindo uma coisa interior mesmo, né, uma coisa interna, de buscar um propósito, de buscar um sentido, né? Então esse é um movimento coletivo que nós estamos vivenciando. Então, esse ano, o que a gente está vivenciando agora, veio para acelerar muito isso, né? Então, as pessoas, né, a partir de agora, esse movimento, a gente está, digamos assim, desligando o piloto automático, né, e parando para perceber realmente o que a gente está fazendo da nossa vida, né? E o que está acontecendo é que muitas pessoas estão olhando, né, para as próprias vidas e percebendo que que estava vivendo uma vida nesse automático e que essa vida não fazia sentido, né? Enfim, pelo menos agora não está mais fazendo sentido, né? E muitas outras pessoas às vezes nem tiveram tanto essa reflexão, mas estão sendo forçados de alguma forma a mudar, a ver as coisas por outro ângulo, né? Então nós todos estamos em um momento vivenciando um processo de reinvenção, né? Então eu acho muito difícil o mundo, né, voltar, né, a ser o que era antes, né? Então, algumas coisas podem voltar, mas tudo vai ser diferente, né, depois disso, né? Então a gente está tendo que se readaptar à forma de trabalhar, né? A gente já vinha vendo, né, um movimento também de grandes mudanças, né, em relação ao profissional, né? Enfim, muitas profissões, né, sendo extintas, muitas novas profissões surgindo, né? Então isso é um movimento já que a gente já vinha vivenciando e eu acredito que esse ano ele vai ser um marco, né, um grande divisor de águas nesse sentido também, acelerando esse processo para todos nós, né? Então realmente é hora de nós, né, todos
na verdade, buscarmos um autoconhecimento, né? Buscarmos entendermos mais do nosso papel aqui, para a gente poder se alinhar a isso, né? Porque no mundo, né, que as coisas estão mudando, tantas profissões estão deixando de existir, né? E está tudo, né, sendo modificado. Então, se a gente não tem norte, se a gente não tem essa identificação, né, do que a gente veio fazer aqui, e o mais principal, além de tudo, a gente não sabe quem nós somos diante de tudo isso, o que acontece? A gente se perde, né? E aí, com isso, vem com tudo isso, vem a infelicidade, a tristeza, a frustração, o medo, né? Principalmente o medo, né? A gente está vivenciando, agora presenciando uma grande vibração, né, de medo coletivo, enfim, diante de tudo que está acontecendo, né? Tem a questão da pandemia, a questão da saúde, né? A questão sanitária, mas também tem muitas pessoas perdendo o emprego. Então, ou seja, eu falo que o mantra, né, do momento atual, desse ano, é viver um dia de cada vez, agradecer pelo que temos, pelo que está bom, pelo que tá bom, porque a gente sabe que está sendo desafiador para todo mundo e fica difícil de antecipar, de prever qualquer coisa. Então, se a gente não vive o presente, né, não aprende a estar nesse presente, se conectar com agora, então acaba que isso vem trazendo um peso muito grande pra gente, né? Então, né, fazendo essa relação, né, desse tema de propósito com o momento atual, então definitivamente a gente tem que olhar pra gente. Então, cada vez mais e mais pessoas, né, de uma forma ou de outra, né, o universo está fazendo com que mais pessoas se despertem para isso, comecem a olhar mais para si, porque, né, a vida, né, do jeito que ela era, ela não faz tanto sentido mais, né? Então a gente tem que buscar algo mais profundo e ter esse olhar, né, interior, né? Então olhar pra gente mesmo, pra gente poder se situar e se nortear em meio a toda essa tempestade que nós estamos vivenciando. E aí eu quero contar, então, aproveitando, né, contar um pouco da minha história, né? Então, porque eu acabei passando por esse processo de transição de carreira, de redirecionamento, né, vocacional. Eu acabei vivenciando isso justamente há mais ou menos 4 anos atrás, um pouco antes, na verdade, né? Então, Desvendando os Astros vai completar 4 anos, mas a minha história com a astrologia começou um pouco antes disso, né? Então, antes de estar aqui, antes de ter criado esse projeto, antes de ter me dedicado a esse propósito, por mais incrível que pareça, eu não conhecia, não sabia muita coisa sobre astrologia, não tinha uma abertura para trabalhar a minha espiritualidade, eu não olhava para mim, eu estava vivendo completamente no automático. Eu achava que minha vida era aquilo mesmo, ser condicionado, então que eu tinha que ir para a faculdade, que eu ia terminar minha graduação, terminar o meu curso superior, e depois eu ia trabalhar. Então eu comecei a trabalhar desde muito cedo, né? Então, com 15 anos, eu já estagiava numa empresa grande, na área de comércio exterior, e aí eu fui me desenvolvendo, trabalhando nessa área, né, do comércio exterior. Então foram anos aí trabalhando nisso, tanto que isso me levou, né, lá na frente, depois de me formar no ensino médio, eu decidi também fazer a faculdade de comércio exterior. Então me engajei nisso e eu achava, naquele momento, eu vivia literalmente, acordava, trabalhava e fazia isso repetidamente, né? Então, aquela coisa, não entendia muito bem qual era o propósito, o que eu estava fazendo com aquilo, mas era a minha vida no momento, né? Então, assim, com o tempo, de certa forma, eu não estava muito feliz naquela situação, para ser bem sincero. Sabe aquele, não sei se vocês né, se vocês aqui têm esse sentimento, não sei com que vocês trabalham, mas assim, eu gostava muito da parte de viagens, da parte de línguas, até aí tudo bem. Mas aquele trabalho de me sentir preso ali no escritório, de repetir aquela coisa toda semana, então aquilo já não era muito mais feliz naquilo. Tanto que toda segunda-feira, né, todo domingo à noite já começava a bater aquela depresinha que na segunda-feira eu tinha que acordar e começar a semana toda de novo e repetir todo aquele ciclo, né? E, enfim, era uma coisa que realmente não trazia uma realização. Eu me sentia também muito desvalorizado no meu trabalho, e essa questão da desvalorização, gente, às vezes a gente acha
que é os outros que não valorizam a gente, mas isso começa com nós mesmos. E isso tem uma relação muito intrínseca com o nosso propósito também, porque se a gente está atuando, está fazendo alguma coisa que não tem relação com quem nós somos de verdade, né? Que eu falo assim, quando a gente fala em propósito de vida, muitas pessoas acham que propósito é você, enfim, você tem que identificar qual que é a carreira que você tem que seguir e aí pronto, é o seu propósito de vida. Então, por exemplo, você é médico, né? Então, meu propósito, você é advogado, meu propósito. Mas não é bem isso, né? Eu costumo dizer que propósito de vida tem uma relação muito mais forte com quem nós somos, né? Com os talentos, as habilidades que nós trazemos para esse mundo e a gente utilizar isso para fazer algo, entendeu? Então, a gente pode usar, às vezes, os mesmos talentos, habilidades em profissões diferentes. Então, é bem delicado a gente querer atrelar essa questão do propósito de vida a uma profissão específica. Então, isso eu falo que é um grande erro, né, que as pessoas cometem quando elas pensam em propósito de vida e falam, meu propósito é isso. Então, acho que o mais importante, o seu propósito é ser você, é honrar a sua essência. E honrar a sua essência está ligado ao processo de você reconhecer seus dons, seus talentos e fazer alguma coisa com isso. Porque quando você faz isso, você vai perceber que é muito natural, que é muito leve para você. Né? Então, o trabalho ele deixa de ser de ter aquele peso, né? Daquela obrigação. Ele passa a ser uma coisa realmente prazerosa, porque tem amor naquilo, né? As coisas fluem. Né? Então, para mim, você viver uma vida com propósito tem a ver com isso. E não com aquele, né, vazio de você fazer uma coisa no automático, às vezes estar numa profissão, de você achar que é aquilo, e você fazer aquilo e no fim não ter aquele sentimento de preenchimento, de realização, se sentir pesado, enfim. É um vazio que parece que nunca a gente consegue preencher. Então eu comecei... Ai, que lindo, a Laís falando, vou escrever um lembrete para honrar a minha essência, é isso aí. Então eu cheguei nesse estágio, sinceramente, assim. Só que como, né, no meu sistema de crenças, na minha cabeça, eu tinha aprendido que era daquela forma, então que eu achei que era aquilo. Então por mais que eu não gostasse, tanto não estava tão satisfeito, mas eu achava que era aquilo, que não tinha outra saída para aquela situação. Né? Então eu já estava disposto, né, a me formar, a aceitar um emprego qualquer na área, né, ganhar um salário ali na faixa do que se paga naquela área de atuação, e é isso, é o que eu tinha ali preparado, planejado para minha vida, mesmo que eu não estava feliz naquilo. Então era bem limitante mesmo minha linha de pensamento. Como eu te falei, isso foi mais ou menos uns 4 anos e pouco atrás. Até que eu conheci a astrologia e minha vida mudou completamente. Sério, assim, assim, às vezes chega a ser até inexplicável, assim, tá? Enfim, na época, uma amiga minha chegou pra mim e me perguntou se eu já tinha feito meu mapa astral. Eu sempre, assim, eu gostava de astrologia, mas eu achava que a astrologia era horóscopo, né? Era signo solar só, eu sou de Libra e pronto, e acabou aí, né? Eu não sabia que existia todo um universo, né? Que tem todo um mapa astral que explica coisas, assim, tão profundas da nossa vida. Ela perguntou se eu tinha feito meu mapa, eu falei... Mapa astral? O que é isso? Como assim? Não, nunca fiz. Faz seu mapa, descobre a hora que você nasceu e faz o seu mapa. Aí eu falei, tá bom então, vou fazer esse mapa. Fiz o mapa, não entendi nada, né? Porque quando a gente faz o mapa tem aquele monte de informação ali, a gente que nunca estudou, nunca que viu nada, a gente fica completamente perdido, né? Mas vi lá, ascendente, né? Quando a gente fala de astrologia, no Além do Sol, normalmente as pessoas têm... primeiramente vocês vão perguntar muito, o seu ascendente, qual que é? No mais a lua, né? É onde a gente vai falar. Enfim, tá, beleza, ascendente. Aí vi ali, ascendente Sagitário. E por mais que eu me identificava bastante, né, com o meu sol em Libra, mas tinha coisas ali que não faziam muito sentido, porque eu achava que não era 100%, não tinha outras coisas além daquele sol. E aí, quando eu fui ler mais sobre o ascendente Sagitário, fui descobrir que, uau, meu Deus, como que faz sentido, porque aí, digamos, aquelas características que eu já percebia em mim mesmo, na minha personalidade, e que não era de Libra, né? Então, de repente, fizeram sentido quando eu li sobre o ascendente Sagitário. Tá, fiquei curioso, e aí eu sou uma pessoa muito investigativa, então quando eu tô
focado em algo, então, tipo, eu mergulho de cabeça naquilo. Então, comecei a pesquisar mais, né? Tá, então vamos pro próximo. Então, o ascendente é isso, vamos saber mais sobre a minha lua, aí minha lua em touro, aí fui lendo, aí foi fazendo sentido, e aí eu fui estudando, tentando entender o meu mapa, e nesse processo, né, tudo começou a vir para mim de uma maneira muito natural. E quando eu percebi, eu tava, tipo assim, o tempo inteiro só estudando e vendo coisas sobre astrologia. Então, era, tipo assim, minha vida virou assim do avesso mesmo. Era só, eu vivia astrologia, respirava astrologia. Então, era lendo, era falando, era querendo ver o mapa das outras pessoas, dos meus amigos, dos meus familiares, queria ver o mapa de todo mundo. E nesse processo, isso acabou que começou a aflorar alguns dons, alguns talentos, né? E uma dessas questões desses dons foi justamente essa aptidão para ler os mapas, né? Para entender mais sobre astrologia. E aí eu vi, né, dentro do meu próprio mapa aquela facilidade, eu tinha aquela predisposição para estudar astrologia. E aí mergulhei de cabeça depois de 6 meses assim estudando, já tinha decifrado meu mapa e já estava fazendo leitura do mapa de outras pessoas. Até que eu percebi, eu vi que a partir do meu mapa que aquilo tinha muito a ver com o meu caminho aqui, com o meu propósito aqui na Terra mesmo. E aí eu decidi, tá, vou criar uma página, vou começar a falar de astrologia. E aqui nós estamos, né? E dia 4 agora a gente completa 4 anos de Desvendando os Astros, né? Então, assim, né, a astrologia literalmente ela mudou minha vida, porque aí né, que nesse processo, na época, eu estava para acabar o meu curso, então faltava... basicamente estava faltando TCC para eu escrever, para me formar. Era o meu curso de línguas estrangeiras aplicadas às negociações internacionais. E aí... mas eu já estava, tipo assim, eu já estava tão mergulhado nesse universo da astrologia e eu já não estava mais tão feliz, estava vivendo aquela frustração que era, né, daquele meu trabalho antigo, que eu comecei a ter essa dúvida se realmente aquele era o caminho. E a astrologia veio trazendo o quê? A confirmação e trouxe para mim a coragem. Olha aí, a Bia me acompanha desde 2017, olha só, quase desde o início. Aí, seguidora raiz, olha aí, que legal. E aí, simplesmente, eu falei, gente, isso não faz sentido, não tem por que eu continuar nisso aqui. Eu falei, se essa coisa, né, se esse conhecimento, esse saber, essa aptidão, isso é uma coisa que flui de uma maneira tão natural, então, assim, não tem lógica, eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Então, foi um chamado também no meu coração, e a partir do meu mapa tendo essa confirmação, né, eu costumo dizer que o nosso mapa astral, ele é uma bússola, né, ele é um norte. A nativa da pasta me perguntando se eu fiz curso. Eu aprendi de forma autodidata mesmo, tá? Como eu disse, para mim foi muito natural, né? E eu não, assim, eu tenho certeza que em vidas passadas, enfim, para quem acredita nessa visão de vidas passadas, tenho certeza absoluta que eu fiz isso no passado também, porque a maneira como parece que foi quase que eu acessei de uma maneira como se fosse uma canalização mesmo, fui canalizando esse conhecimento, ou então despertado mesmo, parecia que já existia ali e simplesmente chegou. Então, para mim, de uma maneira muito autodidata. Então, na astrologia de forma geral, né, tudo que eu pego para fazer na astrologia, estudar uma coisa nova, eu preciso estudar só um pouquinho e tipo, pum, eu tenho uma associação muito natural. Então, eu considero que é realmente um talento, um dom que eu tenho. E aí, enfim, o meu mapa foi reforçando isso pra mim, esse caminho, e eu falei, eu preciso me dedicar a isso, investir nisso. Então, isso foi o que trouxe aquela coragem, né? Porque eu não sei vocês, porque eu também tinha muito esse questionamento, né, na minha cabeça, né? Eu falei, mas nossa, mas eu estudei, eu vou deixar de atuar na área que eu me formei, né? Foram tantos anos me dedicando, estudando para isso aqui, e faz sentido jogar tudo pro alto para começar uma coisa diferente. Então, acho que esse é um medo que todo mundo tem, né? Todo mundo passa e provavelmente muitas pessoas estão passando por isso nesse momento, né? E é por isso que eu falo, gente, olhar para o mapa é uma das formas da gente acessar, né, essas ferramentas
né? Acessar essa ferramenta para dar pra gente esse norte, essa segurança, essa coragem pra gente conseguir mudar. E também pra gente saber no que vale a pena investir, né? Porque também você quer fazer uma transição, mas se você não sabe o que você fazer, se você tá perdido, né? Então realmente você precisa do norte, né? Não dá pra também jogar as coisas pro alto também sem saber o que você quer fazer. Então, de alguma forma, você tem que encontrar uma forma de manifestar isso. A Lela Mirella está me perguntando se eu me sustento da astrologia. Sim, Mirella. Isso desde lá atrás, desde 2016, quando eu fundei o Desvendando os Astros, eu literalmente deixei o meu trabalho antigo e me dediquei completamente à astrologia. E para minha surpresa, né, e com muita gratidão, o universo me recompensou muito financeiramente, porque esse é um dos medos que eu tinha, né? Eu falei, mas como assim, né? Porque né, naquela época a astrologia estava ficando já mais popular, mas mesmo assim, né? Então falar, por exemplo, para quem vinha de uma área, né? Enfim, de toda uma profissão comum, digamos assim, né, para se aventurar em algo completamente novo, completamente alternativo, né, visto como alternativo. Então muita gente se perguntava, enfim, e é claro também que a gente tem um medinho, né, será que vai dar certo? Mas para minha surpresa, né, o que eu ganho com a astrologia, o que eu cheguei a ganhar com a astrologia na época, enfim, foi muito, muito, muito além do que eu imaginava, né, que eu conseguiria ganhar atuando ali atuando ali na minha área de atuação antiga, né, no que era o comércio exterior. Então, tipo, nossa, tipo, foi a melhor escolha, assim, da minha vida. Então, eu falo, né, até mesmo para a prosperidade, né, um dos pilares para a prosperidade é esse alinhamento com o nosso propósito de vida, né? Então, não tem como, né, então você prosperar, né, receber esse retorno financeiro assim, se você também não está no seu caminho, né? Então, isso é um ponto muito grande. Então, para mim, realmente foi uma mudança de vida total, assim, né? Da astrologia eu fui para espiritualidade, fui me abrindo, enfim, levando ao autoconhecimento, a trabalhar várias coisas em mim mesmo. Então, assim, foi transformador mesmo a minha experiência, sabe? Então tem um Marcos antes da astrologia e tem um Marcos completamente diferente depois da astrologia, né? E assim, a minha história, né, o que eu tô contando aqui para vocês, né, com a astrologia eu descobri que eu podia trabalhar com astrologia, mas eu não tô dizendo que a astrologia vai mudar a sua vida dessa forma, né? Então tô dizendo que a astrologia, da mesma forma como ela me ajudou a encontrar os meus talentos, os meus dons, né? Então, por exemplo, comunicação, a questão do ensino, eu adoro ensinar, adoro compartilhar, então é por isso que eu adoro vir aqui ensinar, compartilhar conteúdos para vocês, porque tá muito em mim, inclusive os meus cursos de astrologia, né, inclusive faz parte da surpresa de hoje, né, porque eu tenho já 2 cursos de astrologia. Eu tenho um curso básico de astrologia, que é para quem quer aprender o básico, para começar a aprender a interpretar o mapa, então é o beabá da astrologia, então eu tenho esse curso e eu tenho um curso super especial. Inclusive, em comemoração agora, eu estou abrindo as inscrições para ele, que é o curso Desvendando Seu Propósito de Vida, que é um curso assim que vem mesmo assim uma criação minha do fundo do meu coração mesmo, porque eu falei, gente, a astrologia trouxe essa transformação na minha vida, essa mudança de vida, né? Me ajudou a me conectar com o meu propósito e eu fiquei pensando, né, como que eu levo isso para outras pessoas também, como que eu posso auxiliar o maior número de pessoas a também a ter acesso a isso, a poder transformar a sua vida dessa forma também, né? E aí foi quando, né, veio essa ideia de fazer um curso e eu falei, vamos fazer um curso de astrologia e propósito de vida, que é o meu curso Desvendando o Seu Propósito de Vida, tá? Então, eu tô abrindo as inscrições para o curso hoje, tem um super desconto também para quem se inscrever nessa turma agora, que é em comemoração ao nosso aniversário. Então, mais no fim dessa live eu explico mais para vocês sobre o curso, como é que é. Mas voltando, né, ao que eu estava dizendo, né, então sobre enfim, a minha história da transformação que a astrologia trouxe. Então, né, para mim a astrologia mostrou que eu podia, né, atuar com a astrologia, enfim, né, mas para você, então não quer dizer que você, mas a astrologia não é o meu caminho, não é isso. A astrologia, para mim, ela mostrou isso, mas ela vai mostrar para você também seus dons, seus talentos e quais áreas, né, você pode seguir, né? A astrologia indica para você até quais áreas você pode ser mais bem sucedido,
né? Então isso é super legal, assim, quando a gente para, né, para ver o nosso mapa e ver essas indicações. Então, para quem está se sentindo, né, realmente perdido, para quem está se redescobrindo, né, diante desse momento agora que nós estamos vivendo, ou para quem já estava, né, aí já não tá mais satisfeito com o que está fazendo, está sentindo essa necessidade de mudar, mas não sabe para onde ir. Então acaba que a astrologia é esse norte, pode trazer esse norte, porque vai mostrar para você quem você é em essência, né? Então, livre, né, de qualquer ideia preconcebida do mundo, né, do mundo, da sociedade, da sua família, de dizer, você tem que fazer isso, você. Então você olha para você ali na essência mesmo, e você vê o seu potencial, né? E dali você pode descobrir, às vezes, talentos que você não explorou, você descobre vocações, habilidades que você nem imaginava ter, e de repente isso se torna o seu propósito, né? Então isso é muito importante. Então, assim, falando, né, então como, né, que a gente descobre, né, como que a astrologia então pode nos ajudar a descobrir esse propósito, né? Então, né, tem 4 pontos chaves que são os 4 pontos que eu abordo, né, em mais detalhes no curso. Enfim, é um conteúdo profundo, extenso, tanto que não é uma coisa que dá para abordar por inteiro aqui na live. É por isso que tem um curso, né? Então, o curso ele conta com mais de 10 horas de conteúdo, assim, vídeo aulas, onde eu explico tudo, falo de cada ponto. Tem também um exercício, uma ferramenta que eu desenvolvi, um plano de vida que ajuda você justamente a refletir, né? É um diagnóstico, você identifica onde você está hoje e consegue traçar ali objetivos, uma missão, então, que é o que vai dar esse norte para você, para onde você quer ir, o que você quer conquistar, o que você vai fazer. Então, é o que eu chamo de plano de vida. Então, a cada aula a gente trabalha um pouquinho com essa ferramenta, além do conteúdo, enfim, da astrologia. Então, assim, é super legal, assim, o descobrimento que a gente vai tendo, essa conexão que a gente desperta com a nossa essência quando a gente vai entrando em contato com esse conteúdo. Então, assim, falando um pouquinho, né, para quem, né, enfim, quem quiser se aprofundar mais sobre o assunto também, então, quais seriam, né, esses 4 pontos principais, né, dentro do mapa, que vai falar muito sobre o nosso propósito e, o mais importante, sobre a nossa essência, né, quem nós somos. Então, para começar, né, 3 pontos, né, que são a base ali mesmo da nossa essência. O Sol, né, o signo solar, o ascendente e a Lua, né? Então, Sol, ascendente e Lua são a base ali da nossa essência. Então, o seu Sol, ele é de fato a sua identidade. Então, é quem eu sou, quem eu vim aqui nesse mundo para ser, né? Então, por isso que é muito forte, né? Normalmente, desde que é claro que não haja algum bloqueio, alguma questão assim dentro do mapa que impeça a expressão desse Sol, mas é muito comum, né? Ser muito forte essa expressão do nosso signo solar, essa identificação. Então, essa identidade, né? O ascendente, ele vem ali como se fosse o seu cartão de visitas. Então, é a sua personalidade, né? Então, como que você é visto, como que você se posiciona, você se coloca no mundo, né? Então, o seu ascendente, ele vai trazer essa tônica para você. E aí, a gente tem a Lua. A Lua, ela vai representar todo o seu universo emocional, então suas emoções, como que eu lido, como que eu expresso, como que eu reajo, como que eu me adapto, né? Então tudo isso é a nossa Lua, né? O posicionamento da nossa Lua. E esses posicionamentos, então, eles acabam tendo um peso muito importante dentro do mapa, né? Então, onde eles estão posicionados, como eles estão posicionados, né? Então, vai falar muito sobre o que é essa inclinação. Então, assim, um exemplo, né? Se você, né, então vamos lá, pega aí uma pessoa que tem o Sol em Peixes, por exemplo, com ascendente em Câncer, e a gente pega ali a Lua dela em Leão, né? Então, assim, é muito importante a gente casar esses pontos para poder entender quem aquela pessoa é de verdade, né, a base mesmo da essência dela, porque a partir daí a gente vai conseguir entender, né, o que pode dar mais certo para essa pessoa fazer e que permite ela expressar isso que ela é, né? Então, nesse exemplo, né, então a gente pega uma pessoa com Sol em Peixes e o ascendente Câncer, então ela já vai ser naturalmente bem sensitiva, uma pessoa mais de emoção, de sentimento, uma pessoa provavelmente mais intuitiva, né? A gente pega uma Lua em Leão, uma Lua que vai trazer uma necessidade de movimento, de ação, uma Lua criativa, né? Então, né, de cara, assim, já dá pra ver que é uma pessoa que pode ser muito artística, uma pessoa também com muito dom
para atuar, né, ajudando as pessoas, né, nesse sentido de acolher, de proteger, de nutrir, de cuidar, né? Então a gente vai identificando esse padrão, essa natureza da pessoa e vai, né, encaixando ali para que, enfim, a gente consiga identificar aquilo, né, que vai permitir a gente poder expressar essa essência, né? Então, esses 3 pontos dentro do mapa, assim, são chaves importantíssimos para a gente se compreender, para a gente compreender o nosso propósito também. Então, por exemplo, uma pessoa que tem esses pontos, não adianta, né, a gente querer colocar ela numa situação no qual ela não vai poder expressar isso. Então, imagina se ela vai para um trabalho no qual ela tem que ficar presa numa coisa que ela não vai ter contato com ninguém, não vai ter relacionamento com ninguém, que ela tem que fazer um trabalho rotineiro, repetitivo. Imagina o quão desafiador isso não vai ser para essa pessoa, né? E às vezes, se ela fez uma decisão de seguir numa área, numa profissão que vai exigir isso dela, né, por outras influências, outras pressões, enfim, às vezes pensando no externo, o que vai acontecer? Vem a frustração, né, vem a não realização, né, enfim. Então a pessoa não vai se sentir feliz ali, né? O que já é completamente diferente. Se a gente pega uma pessoa que tem muita terra no mapa, então às vezes é uma pessoa de Capricórnio, Sol em Capricórnio, pega um ascendente em Virgem, essa pessoa já vai ficar mais à vontade nesse ambiente ou nessa profissão, enfim, no qual ela talvez às vezes fica ali no computador programando ou lida com coisas administrativas de maneira bem prática mesmo, né, de uma maneira bem racional. Então, ou seja, por isso que é muito importante esse entendimento desses pontos, né? E o quarto ponto, né, a quarta chave, assim, que é muito importante a gente olhar dentro do nosso mapa quando a gente está buscando propósito, é o meio do céu. O meio do céu ou a casa 10 do nosso mapa, tá? Então, a casa 10, ela é o meio do céu, né? Então, o signo que está ali naquela cúspide, né? Então, independente, né, em qual que é o signo que está ali, independentemente se de haver planetas ou não dentro da casa, né, porque já é outra história, porque também pode moldar, e isso eu falo mais profundamente no curso também, né, quando tem a influência de planetas nesses pontos, ou como os planetas estão conectados dentro do próprio mapa, então isso também pode mostrar outras aptidões, tá, pra gente. Mas o signo que está ali, então o meio do céu é ali a casa do sucesso, da carreira, para onde eu estou indo, né, onde eu quero chegar, né, o topo mesmo da minha vida, assim, então, digamos, né? Então a gente vai percorrendo tudo até chegar ali. Então, aquele signo ali, ele vai falar muito da maneira que você vai trabalhar, da maneira que você vai lidar com o trabalho, vai falar muito das suas aptidões, das suas vocações, né? Por exemplo, eu tenho o meu meio do céu no signo de Virgem, então para mim, né, a minha forma de trabalhar é sempre muito prática, muito pé no chão, mas também traz muito essa questão de me sentir útil, de poder ajudar as pessoas, porque Virgem é um signo que está muito ligado a isso, ao serviço, né? Então a poder ajudar mesmo, então isso é uma coisa que me preenche muito. Virgem também é um signo que é regido por Mercúrio, né? Então tem uma relação com comunicação, com ensino, então daí eu fui também descobrindo outras aptidões e outros dons que eu tenho também em relação a isso, né? Então, olhando para o seu meio do céu, a nativa da paz está falando também, nó do norte também ajuda também, né? Porque o nodo é como que eu vou me desenvolver espiritualmente, né? Para onde que eu estou indo nessa vida também nesse sentido. Então, assim, complementa também. Mas esses 4 pontos que eu tô falando, eles realmente, assim, se você já olha para eles, já dá para ter um entendimento maravilhoso, assim, realmente o que você está fazendo, né, aqui, né? Então, olha para o seu meio do céu, veja qual... A Nath, o meu é Escorpião, fica que astrólogo é uma das profissões desse signo, com certeza. Escorpião é super intenso, profundo, capta os sentimentos, é intuitivo, total. Então veja o seu meio do céu, né? Qual signo que você tem no seu meio do céu? Esse signo vai moldar muito a sua forma mesmo de trabalhar, de desempenhar, enfim, o que você almeja e muitas das suas aptidões, né? Então, se a gente pega ali uma pessoa que tem no meio do céu um leão, então ela já vai ter uma natureza mais ali para chefiar, para ser empreendedora, para lidar com as artes também,
né? Então, a gente vai ver muito essa aptidão. Mas, claro, a gente tem que ver esse um todo, né? Então, quando a gente conecta essas 4 chaves, então começa a fazer mais sentido, né? Porque por mais que talvez aquela pessoa tenha o meio do céu em Leão, né? Mas tem que ver também e o ascendente dela, e o Sol, né? Então, quando a gente vai, né, descobrindo, desvendando cada um desses pontos, entendendo, e depois a gente somatiza isso, a gente conecta, aí faz tudo mais sentido, né? Então, isso é muito importante, né? Outros pontos que eu falo é onde, né, por exemplo, onde o seu Sol está posicionado no seu mapa, né? Qual que é a casa que abriga o seu Sol, a casa onde está a sua Lua. Então, também essa casa, ali, os assuntos daquela casa podem mostrar também aptidões e talentos, principalmente a casa do seu mapa onde o seu Sol está posicionado. Então, fazendo essa associação é até mesmo como o Sol, né? É a vida, né? É o brilho, né? Então o Sol traz esse senso também, esse significado pra gente. Então, né, aquela área do mapa, aquela área de vida relacionada, né, onde cai o nosso Sol dentro do nosso mapa, a gente vai ter uma ligação muito forte, digamos que é ali que a gente tem um potencial muito grande de ser nós mesmos, de se colocar, de brilhar, de desenvolver algo. Então dali a gente pode descobrir muitos talentos, muitas inclinações. Então, mais uma vez, né, voltando, né, para o meu mapa como exemplo, eu tenho Sol na casa 11. A casa 11 do mapa, ela é uma casa que fala primeiramente dos amigos, né, dos grupos, né, então das suas relações sociais com grupos, do impacto que você pode ter, ou desempenhar em grupos, né, ou numa comunidade. Ela vai falar muito também de causas sociais também, então ela gera um impacto mais coletivo, né? E eu sempre tive muito essa necessidade de me sentir integrado em grupos, de fazer parte, de poder trabalhar no coletivo de uma maneira mais humanitária. Então isso é uma coisa que eu sempre carreguei muito comigo. Então é por isso que eu estou aqui, né? Hoje a minha missão envolve isso, levar, né, conhecimento para várias pessoas, né? Então poder compartilhar isso com mais pessoas, né? Então isso realmente me preenche, é onde está o meu potencial, é onde, né, de certa forma eu acabo sentindo, né, essa questão, essa necessidade de colocar para fora tudo isso, de compartilhar com as pessoas, né? Então, isso para mim teve um peso muito importante. Então, observa, né? Então, veja também, né, que casa que está o seu Sol, porque isso já vai também trazer grandes insights para você em relação ao seu propósito, né? Então, assim, complementando, né? Ah, Tati, oi, querida. Olhe também para pontos como, além de conectar, né, esses pontos no seu mapa, olhe também a sua lua, né, porque onde está a sua lua, a casa que está, é onde também você sente a vontade, você se sente aconchegado, então também pode trazer algumas inclinações profissionais para você. Então tudo isso, né, esses pontos, né, enfim, pesquisem mais sobre eles, né, eu trago também mais aprofundado no curso. Então no curso a gente fala desses 4 pontos, assim, entrando em detalhes, falando deles em cada signo, em cada uma das casas, né? Então a gente tem todo esse aprofundamento também dentro do curso para ajudar vocês a se entenderem, tá? Então, assim, é muito importante realmente esse olhar, né? Então, quando a gente começa a identificar isso, né, tudo começa a fazer sentido. E aí isso gente, traz pra gente um empoderamento muito grande, né? Porque a gente se sente confiante, né? Se sente capaz, então a gente desperta aquela coragem de quê? De seguir, né, num outro caminho, né? E muitas vezes a gente já se surpreende, porque às vezes a gente não se permitiu manifestar aqueles dons. Então, quando a gente vê que tem aquilo ali no mapa, que aquilo é possível, a gente vai buscar, e aí gera o quê? Aquela conexão com aquilo, e de repente as coisas começam a fluir, né? Então, pra mim, né, com a minha transformação, com a minha transição de carreira, né, então foi muito importante, né? A astrologia teve um papel muito importante, né? Então, assim, se ela me ajudou dessa forma, eu tenho certeza também que ela pode ajudar vocês, e é por isso, né, como eu falei, que eu fiz disso o meu propósito, né? E é uma das partes que eu mais gosto, assim, na astrologia, porque, assim, é uma experiência libertadora, gente. Assim, você sair de um emprego, você sair de um caminho que não é o seu caminho, e poder se encontrar de verdade, poder fazer alguma coisa na qual você pode ser você mesmo, né? Então, assim, não tem como nem precificar a sensação disso, né? Então, a realização que isso traz, o sucesso que isso traz, né? Então, é uma questão muito forte mesmo, né?
Então, esse é um ponto muito importante. A gente, enfim, ainda temos mais ou menos uns 15 minutinhos de live. Eu vou aproveitar, quero responder algumas das perguntas de vocês. Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre o curso, bem brevemente, para vocês entenderem como que funciona, como que vai funcionar por causa da promoção agora dessa semana, que é uma oferta exclusiva só essa semana, tá? Eu vou explicar. E aí vocês podem ir deixando as perguntinhas de vocês aqui na caixinha de perguntas, que aí eu vou abrir e vou respondendo alguns de vocês sobre o tema, às vezes tem algum ponto do mapa de vocês que vocês querem entender, tá? E até mesmo falando sobre isso, tá? A gente vai ter uma outra live amanhã, 9 horas da noite, nesse mesmo horário, no qual vai ser eu aqui desvendando o mapa astral de vocês, tá? Então eu quero que vocês participem comigo de forma interativa. Eu vou abrir a live para vocês entrarem comigo aqui, tá? Pra gente estar juntinho. Vocês vão poder perguntar o que quiserem sobre o mapa. Vocês trazem informações de vocês, eu vou estar com o meu computador aqui, vou abrir o mapa de vocês e vou dar um conselho ali, olhando para o mapa de vocês em relação a essa pergunta. Então, olha só que oportunidade, hein? 0800, hein? Consultoria astrológica 0800 para vocês. Então, amanhã, então já aviso para os amigos também. Então, amanhã, 9 horas, a gente vai ter essa live. Meio-dia, a gente vai ter a live entendendo mais sobre a crise, o que a gente está vivendo, como navegar essa crise com a ajuda da astrologia. E às 9 horas, a gente vai ter essa live do Desvendando o seu mapa astral, tá? Mas enfim, falando, né, agora sobre o curso, né? Então, as inscrições para o curso estão abertas hoje, tá? E vão ficar abertas até segunda-feira que vem, até meia-noite, tá? Com super desconto, tá? Com cupom também. Então, para acessar o link para se inscrever, tá na bio aqui do perfil, tá? Então é só acessar aqui o link da bio que vocês conseguem entrar lá. Aí lá na página vai ter tudo explicadinho, vai ter lá os módulos que estão presentes no curso, os bônus, né? O que você vai aprender, né? Enfim, vai estar tudo especificado lá. E também as instruções do código e do cupom para vocês aplicarem, para vocês na hora de fazer a compra do curso, né, quem se interessar, na hora de fazer a compra do curso, então aplicar e ganhar o desconto, tá? Então, como eu disse, é uma oferta exclusiva, é só para essa turma, em comemoração ao aniversário dos Venusastros, então é um presente meu para vocês. Então, para quem está sentindo essa necessidade, esse chamado, quer se reinventar, enfim, a astrologia tá aí, pode ser uma ferramenta, então aproveitem essa oportunidade, tá? Então, fiquem aí, depois se tiverem dúvidas também sobre o curso, enfim, qualquer coisa, envie também no direct que a gente vai ver, tá? E sobre o assunto dessa live aqui também, encaminha, tá, para os amigos, enfim, como eu disse, às vezes tem alguém perto de você, um parente, um familiar, um amigo, né, que tá passando por esse momento, essa transição, tá com essa dúvida em relação, e agora, para onde que eu vou, o que é que eu vou fazer? Então envia essa live, essa é uma live que eu acho que pode ajudar muitas pessoas em relação a esse assunto, né, então como eu disse, é uma paixão minha, eu amo, e eu acho que pode ter um impacto bem legal, tá? Então, vamos lá, abrindo aqui as perguntinhas, né, vamos ver o que vocês estão perguntando. Vamos lá. Sol, casa 3, com Mercúrio em Gêmeos, meio do céu em Capricórnio, com Netuno na cúspide e Marte, 22 graus, Lua na casa 11. Enfim, tem muita informação aqui, né, Adriana? Mas Sol na casa 3 e Mercúrio em Gêmeos, certeza que um dos seus dons é comunicação, tá? Então, assim, pensa, onde eu posso expressar a minha comunicação, né? Então, comunicar, falar, escrever. Então, qualquer tipo de carreira, profissão onde você vai poder usar isso, fazer isso, use, né? Tem que entender que você também vai ser muito versátil, né? Então, talvez você na vida vai fazer várias coisas ao mesmo tempo, coisas diversificadas. Então, é muito movimento, é uma pessoa de movimento. O seu meio do céu em Capricórnio, né? Ainda bem que ele traz um pouco mais de pé no chão, de ordem, praticidade, né? Então você também seria muito boa na administração, né? Poderia ser bacana, meio do céu em Capricórnio, mas tem um Netuno ali, né? Então traz toda uma sensibilidade também. Então, por exemplo, não sei se você gosta de poesia, de escrever,
mas seria bem bacana, assim, explorar esse dom, alguma coisa com a arte ali também, com a escrita, né? Então, uma coisa mais lúdica, então poderia ser interessante. Mas busque fazer tudo de uma maneira pé no chão e prática, que é o seu meio do céu, tá? Eu vi aqui nos comentários, o Ivan tá falando, você poderia falar sobre a Roda da Fortuna? A Roda da Fortuna, ela é um ponto também que complementa muito essa parte do propósito, porque a Roda da Fortuna no nosso mapa, ela mostra também onde que a gente encontra a realização, onde que o sucesso também fica mais fácil de ser manifestado, uma coisa que é prazerosa pra gente, tá, de fazer. Inclusive, no curso, um dos bônus é uma aula sobre a Roda da Fortuna, que eu também debruço esse assunto ali, esmiuço ele todinho, explicando tudo sobre esse ponto, tá? Então também é muito importante ver Roda da Fortuna também quando a gente tá falando de propósito, tá? Ela realmente dá essa dica pra gente. Então essa fortuna não é bem o enriquecer, mas é você encontrar algo que pode ter uma afinidade muito grande e você pode fazer com uma facilidade bem grande também, trazendo muita alegria, muita realização pra você em fazer, tá? Deixa eu ver mais perguntinhas aqui na caixinha. Júpiter e Câncer na casa 12. Olha, tem um Júpiter na casa 12 em Câncer, pode ter uma grande assim, porque Júpiter é expansão, é crescimento. Então, eu vejo ali como uma forma de, tipo, ajudar as pessoas, até porque Câncer é o signo do ajudar, coloca o sentimento, a empatia, ajudar as pessoas, então isso pode ajudar a expandir, a crescer muito, tá? Então pode ser um ponto de ser explorado, mas como eu disse, tem que ver mais pontos do mapa também, mas eu já iria por ali. Então fazer uma caridade ou trabalhar com algo assim que você está dando um apoio. Na Casa 12 tem muita relação com hospitais, com locais de confinamento, com prisões, então também de repente Júpiter tem relação com justiça, então às vezes uma advogada criminal também. Pode ter uma relação aí, tá? Então, enfim, a gente vai contando historinha a partir dos pontos que a gente vai vendo, né? Deixa eu ver aqui mais caixinhas, perguntas. A Elô tá perguntando, queria entender mais sobre o meio do céu em Áries. Bom, gente, meio do céu em Áries é energia de ação, movimento. São pessoas muito de liderança, empreendedoras, e são aquelas pessoas que na vida profissional delas, elas têm que ser independentes. Então não adianta ficar parado, esperando as coisas acontecerem. Não é a energia desse meio do céu. Então ele pede ação, movimento, assertividade, né? Então, tanto que ele também até traz essa coisa do atleta também. Muitas vezes a gente vê pessoas que têm um Marte ou um Áries forte no mapa, ou ali no meio do céu também, mostrando essas pessoas, porque são pessoas de movimento, pessoas que gostam de desafio, pessoas que estão ali, têm muita garra e muita coragem. Então, tem que ter esse dinamismo na profissão, na carreira, tá? Vamos ver mais perguntinha aqui. A Meirelle está perguntando, meu meio do céu é em Câncer, ainda quero definir melhor sobre, o que você diria? Meio do céu em Câncer, olha, Câncer é cuidado, sentimento, então mais importante de tudo, no seu trabalho, na sua carreira, é importante você atuar, trabalhar com alguma coisa que você de repente possa se sentir ali num ambiente de acolhimento, que você se sente conectada, amparada, ou que você também possa prover isso para as pessoas, tá? Então o Câncer ele é muito bom de nutrir, né? Então às vezes tem pessoas que gostam de cozinhar, trabalham com comida, né? Com culinária, com restaurantes, ou até mesmo com lugares de hospedagem, então pode ser que tenha uma indicação, mas também tem as pessoas enfermeiros, cuidadores, médicos, né? Porque essa energia do cuidar que o Câncer traz pra gente, tá? Então, assim, iria por aí. Então, algo que você vai colocar sentimento naquilo que você faz, tá? Sol em Touro na 6, conjunto a Marte. Quadratura meio do céu em Leão. Interessante, né? Porque essa quadratura vem do Touro, é um signo mais o quê? De fazer as coisas com calma, com paciência, uma coisa de cada vez, né? Então o Touro é muito bom em profissões assim rotineiras, que tem que ter um ritmo, você vai desempenhando isso de uma vez. Ainda mais ali na casa 6, o Sol, né? Total assim lidar com organização, com rotina, com trabalhos administrativos, com finanças, tá? Então vai ter uma relação muito forte. E aí esse meio do céu em Leão
ele vai trazer um quezinho meio empreendedor, um lado mais voltado para as artes também, que Touro também é muito ligado às artes, afinal Touro é regido por Vênus, né? Então seria muito legal, de repente, explorar esse lado das artes ou esse lado mais administrativo. E aí tem que dar essa, né, aprender a lidar, encontrar meio termo dessa energia, né? Que o touro é às vezes um pouco meio parado e o leão é mais movimento. Então trazer esse movimento, né, mas encontrar uma consistência, um ritmo para aquilo que você faz, enfim, na sua profissão, no seu trabalho, né? Então seria interessante dar uma olhadinha aí, tá? Vamos ver aqui. Nossa. Ó, o Matheus. Matheus está perguntando, fala sobre Saturno em Peixes na casa 10. Então, se você está dizendo que tem, né, eu acredito que seu meio do céu seja em Peixes, né? Um Saturno ali, olha só, um Saturno ele traz um peso de responsabilidade, né? Então, digamos que com questão de trabalho você tem que ter o quê? Pé no chão e construindo as coisas degrau por degrau, né? Então fazendo uma coisa, né, criando algo sólido, né? Então isso vai ser muito importante, né? Um Saturno ali na casa 10 vai representar isso. Essa questão também, quando tem influência de planetas, né, perto desses pontos, eu falo também no curso, né? No curso Desvendando Seu Propósito de Vida. Eu explico mais sobre isso. E aí, no caso, Peixes na casa 10 pode ter uma missão, uma vocação bastante espiritual, né? Essa coisa de ajudar as pessoas também, atuar com algo mais assim, algo mais também artístico, né? Então também colocar sentimento naquilo que você faz. Raíssa, vai ficar salva assim a live, tá? Então, veja só que com o Saturno ali você tem que conduzir isso de uma maneira realista, de uma maneira prática, porque a gente sabe que o Peixes ele é muito sensível e que às vezes ele pode perder um pouco a noção das coisas práticas da vida, da organização, né? Então conseguir ancorar aquela energia. Então nesse caso, o Saturno aí na casa 10 vai trazer muito. Você precisa fazer alguma coisa prática, mas também ter o sentimento aliado àquilo, tá? Então ter esse olhar. Então, gente, a gente tá assim nos últimos momentinhos da live. Eu vou tentar responder mais uma aqui. Olha só, a Rebeca. Meio que saiu um escorpião, não me vejo em áreas médicas e nem cuidando de ninguém. O escorpião, na verdade, Rebeca, ele também tem um ar bastante administrativo. Escorpião é regido por Marte, então a gente vai ter uma conexão também com o trabalho de transformação. Então, normalmente o que a gente vê é uma intensidade muito grande em tudo que faz, né, um foco muito grande, então pode ser excelentes investigadores. Então, não pode atuar assim na parte médica, pode atuar na parte de comportamento humano, emoções, pode, né? Então psicologia, psiquiatria, tipo, excelente, mas não precisa ficar se sentindo só apegado a isso. Escorpião também é um signo dos mistérios, então gosta de investigar, então pesquisa, tudo que você vai se debruçar mesmo, ir a fundo é excelente. Transformação, seja ela de qualquer forma que seja, até mesmo engenharias, computação, tudo que você vai ter um foco muito, vai mergulhar muito ali, então tem a ver. Muito forte, né? Tem a questão dos mistérios, né, que eu já mencionei também, então essas áreas também, como astrologia, pode ser que chame bastante a atenção também poder lidar com tudo isso, tá? Bom, gente, eu gostaria de conseguir responder mais perguntinhas, mas para isso a gente tem um encontro amanhã também, nesse mesmo horário, às 9 horas, horário de Brasília, tá? Então venham pra gente poder conversar mais. Para quem quer saber mais sobre o curso, o link tá na bio, vou deixar nos stories também para vocês, né? Então aproveitem realmente, porque essa condição que eu estou abrindo para vocês é um presente mesmo devido à comemoração do nosso aniversário, tá? Então vejam lá direitinho, a live vai ficar salva, aproveitem, encaminha ela, compartilha com os amigos de vocês. E no mais, eu quero agradecer muito mesmo a presença de todos. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Amanhã eu espero também ver vocês nas outras lives. Então, para quem quer ver a programação de tudo que está rolando, né, veja no feed também. A gente tem uma publicação com todos os... Tudo que já teve e o que vai ter também. Então, a semana toda a gente está comemorando, celebrando com esses conteúdos especiais para vocês, tá bom? Então não deixem de conferir, não deixem de compartilhar com os amigos. E no mais é isso, gratidão demais mesmo e nos vemos novamente amanhã. Então um beijão de luz no coração de todos vocês e até amanhã. Tchau, tchau e namastê.